Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler João capítulo 4. João capítulo 4. E começamos hoje a nossa série Improváveis. Improváveis. Seu coração está aberto aí para receber a palavra do Senhor? Então, com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos trouxe nesse lugar e tem uma palavra para nós. Que sejamos diante do Senhor terra boa, a fim de recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Continue falando conosco. Continue, Deus, derramando sobre nós a essa porção que o Senhor tem preparado, a fim de que saiamos daqui transformados, edificados, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 3. João capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim para nós: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Amém. Amém. Você pode se assentar? Eu não vejo como o homem vê. O ser humano vê o exterior, mas Deus vê o coração. Essa foi uma lição que o profeta Samuel aprendeu ao estar na casa de Jessé à procura do novo rei de Israel. Os seus olhos estavam procurando um padrão. Os seus olhos estavam procurando um perfil. E a cada tentativa, uma decepção. Deus ia dizendo para ele: não é esse, não é esse, também não é esse. Até que os seus olhos pousaram sobre o improvável. Aquele que os seus olhos jamais aceitariam como rei. E nesse instante, Samuel, ao entender que Deus havia elegido Davi para sentar-se no trono de Israel, ele entendeu isso, que Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, as habilidades, a superfície, mas os olhos de Deus penetram no interior. E Deus trabalha de um jeito completamente diferente do nosso. Nós temos o nosso jeito, nós temos os nossos critérios. Se hoje nós fôssemos, por exemplo, montar uma equipe, montar um time, seja para o nosso trabalho, seja, se pudéssemos, imagine a situação, se você estivesse lá no céu e Deus dissesse para você assim: olha, amanhã você vai nascer em algum lar aí no planeta. E Deus desse para você a oportunidade de escolher onde, quando, em que família. Nós provavelmente teríamos uma lista. Eu, por exemplo, pediria para nascer num lugar de fala inglesa, lógico, né? Fui cair aqui no Brasil falando português, né? Pelo menos falar inglês a gente já ajudaria bastante. Nós teríamos os nossos critérios de escolhas, mas Deus trabalha de um jeito completamente diferente.
Deus trabalha de um jeito completamente diferente. Aquilo que nós descartaríamos rapidamente, Deus vai lá e escolhe. Escolhe aquilo que não é para confundir as coisas que são. Escolhe aquilo que consideramos descartável, impróprio, improvável, para reduzir a nada as coisas que são tidas como importantes. E por meio de pessoas quebradas, como esse lápis representado aqui, que nós, diante de uma tarefa, provavelmente jogaríamos fora. Um lápis quebrado, talvez já impróprio. Deus vai lá e com esses lápis quebrados, esses seres humanos descartáveis, ele com essas pessoas decide escrever a história da salvação. Por meio de improváveis, Deus escreveu a história de salvação. E por meio de improváveis, ele continua a salvar pessoas e fazer a sua obra no mundo, a fim de que não haja dúvida alguma de que a missão está acontecendo, o projeto está avançando, tudo está dando certo por causa dele, não por causa de quem está sendo usado. Por meio de lápis quebrado, ele escreve uma linda história. Por meio de pessoas improváveis, ele faz o que faz. Por quê? Para que a glória seja dele. E o que nós vamos vendo ao longo da nossa experiência é justamente isso. Aqueles que nós consideramos próprios, prontos, que nós escolheríamos, a gente percebe essas pessoas afundando, ministérios infrutíferos, orgulho jogando para o chão. E aqueles que os nossos olhos não foram depositados, Deus vai honrando. E essa história é uma história que ajuda a gente a pensar nisso. Nós estamos lendo João capítulo 4. É a história do encontro de Jesus com uma pessoa, com uma mulher considerada improvável, que facilmente descartaríamos da nossa vida, da nossa convivência, mas Deus a escolheu e por meio dela fez algo extraordinário. Mas é impossível para a gente entender o que está acontecendo aqui na história dessa samaritana sem olharmos para a história anterior. João 3, João 4 precisam ser lidos juntos, paralelamente. Por quê? Justamente porque João capítulo 3 mostra para nós um perfil provável. Alguém que provavelmente eu escolheria para a minha equipe. Provavelmente eu gostaria de ter na minha equipe um homem como Nicodemos, que está no capítulo 3. Quem é Nicodemos? Nicodemos era um homem, era um fariseu, e o texto faz questão de ressaltar no início do capítulo 3, um dos principais da sinagoga. Então Nicodemos é aquela pessoa que você coloca os seus olhos e ela naturalmente gera admiração e intimidação. Sabe aquela pessoa que faz você, ao mesmo tempo que você a admira, ela te causa uma certa intimidação? Porque você parte do pressuposto que ela é muito melhor do que você. Então é um misto. Você a admira, mas na frente dela você tem, às vezes, até medo de falar alguma coisa, porque ela sabe tanto, ela tem tanta experiência naquele assunto, e no que se trata de religião, de conhecimento de Deus, de saber a vontade de Deus, de ser um referencial para conduzir o povo, alguém que obedece às leis do Senhor, Nicodemos é essa pessoa. Então, se há alguém nessa sociedade que poderia ser um instrumento de Deus para guiar o seu povo em direção ao Messias, na compreensão do que Deus estava fazendo no mundo, então entenda, Jesus é o Deus encarnado. João capítulo 1 abre as portas do seu evangelho dizendo isso, o verbo, a palavra criadora de todas as coisas, veio ao mundo. E ela começa a agir no mundo a partir de uma pessoa, a partir de Jesus. Então Jesus está aqui no início do seu ministério. Então ele começa a fazer várias coisas nas regiões da Galileia, mas também na Judéia. E Nicodemos, sendo alguém da religião, nessa expectativa de que Deus mandaria
viria ao mundo, o Messias viria ao mundo, completar essa obra, salvar o seu povo, escrever e consumar a obra de salvação, Nicodemos está na expectativa. É iminente. Deus virá socorrer o nosso povo. As profecias apontam para isso. O prometido, o Messias, o Cristo, está sendo preparado. Deus salvará o mundo. Então, Nicodemos, inserido na religião, está aberto. É o que a gente entende, é o que a gente pensa. E ele é entendido, ele conhece a lei, ele conhece as profecias, ele conhece as festas, ele conhece as regras, ele sabe fazer tudo direitinho. Então ele é um ícone. Causa admiração e ao mesmo tempo intimidação, porque ele é um homem da lei. Abrir a boca, falar de Deus na frente desse homem era constrangedor, porque ele é espetacular. Fariseu e um dos principais, altamente conhecedor da lei, da palavra, da letra. Então, quando Jesus aparece na Judéia, fazendo o que está fazendo, Nicodemos começa a perceber uma coisa: tem algo diferente acontecendo. Esse mestre, esse rabi, não é qualquer um. Está acontecendo uma coisa diferente. Tanto que Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E ele tem uma concepção. Ao ver tudo, ao analisar, ao observar o que Jesus está fazendo, ao analisar o conteúdo das suas palavras, ele chega a uma conclusão a respeito de Jesus. Então perceba, ele olha para Jesus, analisa o que está acontecendo e ele tem uma conclusão. Você é mestre, mas você não é um mestre qualquer. Você é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver do seu lado. Então Nicodemos tem uma conclusão, ele tem uma percepção a respeito de Jesus. Ele chega a uma conclusão. E por isso, e com isso, ele começa um diálogo com Jesus. Mas o que a gente vai perceber é que Jesus, assim como Deus, não vê como o homem vê. Então imagine, Jesus está recebendo uma visita de alguém do alto escalão de Israel, conhecedor profundo das profecias, da lei, entendido. E já chega com uma certa abertura a respeito de Jesus. Você é mestre da parte de Deus, Deus está com você. A resposta de Jesus é um pouco dura. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Imagina a cabeça de Nicodemos. Tanto é que ele fica constrangido. Do que você está falando? Posso eu, homem feito, voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Do que você está falando? E aí Jesus insiste, avança, dizendo: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo é algo muito sério. Você é homem, judeu e um dos principais da sinagoga, tudo bem, mas você não tem a menor noção do que é reino de Deus. E se você não viver essa experiência da qual estou falando com você agora, novo nascimento, nascer da água, do Espírito, você não vai ter nem noção daquilo que eu estou falando. E aí você percebe a dificuldade de Nicodemos. O diálogo fica truncado. Do que você está falando? Nascer de novo? Como isso pode acontecer? Por que Jesus está falando para Nicodemos? E perceba que situação séria. Porque você tem. O que você carrega, os troféus que você tem, os títulos que você tem, a posição que você tem, é fruto da carne. Foi concedida a você por homens. Você é judeu porque você nasceu de uma experiência humana numa família judaica.
Você é fariseu por causa de uma experiência humana. Você é um dos principais das sinagogas porque você viveu uma experiência humana. Você estudou, você frequentou aquele espaço, você fez os cursos, você aprendeu, você decorou as doutrinas, você sabe falar as coisas certas, você sabe tudo certo. E no final de alguns processos, você foi recebendo certificados, diplomas, aplausos, você foi recebendo. Mas tudo isso que você viveu manteve você nesse nível, o nível da carne, da humanidade. Carne não no sentido reduzido de pecado, mas de humano. Humano, natural. Humano. E essa compreensão que você tem, aparentemente simpática, qualquer pessoa que observar bem o que está acontecendo, vai admitir que eu sou de Deus. Não precisa muita coisa para concluir isso que você está concluindo. Aí você imagina a cabeça de Nicodemos, receber esse balde de água fria de Jesus. Ele vai aparentemente simpático, eu quero saber o que está acontecendo. Muitos fariseus já estão fechados para o que está acontecendo. O que Jesus fizera no capítulo 2, ao entrar no templo, bagunçar o templo, lá no capítulo 2, já causou tumulto, já causou dificuldade, mas Nicodemos está curioso, então ele está simpático, está aberto. Mas o que Jesus está dizendo é o que nasce da carne, o que é fruto da carne, continua sendo carne. Só o que é fruto do Espírito entra na dimensão espiritual. Então, o que eu estou dizendo para você, Nicodemos, que essa posição que você tem, essas experiências, esse acúmulo de informação, essa capacidade que você tem, mantém você num nível natural. Natural. E se você não vivenciar uma experiência que não é humana, mas é uma experiência que vem do alto, do espírito, você vai continuar na dimensão natural, na dimensão da carne. Não haverá da sua parte conexão, porque o reino de Deus é espírito. O reino de Deus é de uma dimensão espiritual, que não está acessível à inteligência humana. Por mais que eu estude, me capacite, leia as apostilas, participe de tudo, frequente todos os espaços religiosos, se eu não viver uma experiência do alto, eu continuarei na dimensão natural. Por mais que eu tenha um diploma do meu pastor dizendo assim, você é espiritual, continuarei sendo um carnal com diploma. Só isso. Só isso. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Então você imagina a cabeça dele. Como isso pode acontecer? Aí Jesus diz o seguinte: se eu falando para você de coisas naturais, você não consegue entender, quem dirá quando eu começar a falar das coisas realmente maiores, espirituais? E aí sabe o que acontece? O diálogo se torna um monólogo. Jesus estava dialogando com Nicodemos, mas o diálogo não avança. Jesus está falando de uma dimensão, ele está entendendo em outra. Jesus está falando de uma realidade, ele está com a sua cabeça em outra. Jesus está falando de algo superior, ele está com a cabeça aqui, no pequeno, no temporário, no humano, no passageiro. E o que acontece? O diálogo não consegue avançar. E você vai perceber algo interessante. Nicodemos desaparece da cena. Não tem nem despedida. Jesus continua falando, continua proclamando o seu evangelho, falando da sua missão, continua falando daquilo que Deus está fazendo no mundo, e Nicodemos simplesmente desaparece. Como se ele fosse engolido pela cena, pelas palavras de Jesus. Não tem mais diálogo. Não tem como ter diálogo. Jesus está numa dimensão de espiritualidade, Nicodemos está numa dimensão de carnalidade. E de novo, carnalidade no sentido de humano, de carne, de natural, desconectado. Agora acontece algo interessante. Quando Jesus sai da Judéia e vai em direção à Galiléia, o texto vai dizer algo no início do capítulo 4. Era necessário que Jesus passasse pela Samaria. Era necessário.
Um bom judeu jamais passaria pelo território da Samaria. Era correr o risco de vida. Havia rotas alternativas. Geograficamente falando, nem era viável um judeu viajando para a Galiléia, para o norte, atravessar a Samaria. Por que era necessário? Porque Deus tinha algo a fazer na Samaria. Deus tinha um encontro marcado com alguém na Samaria. E Jesus então parte para a Galiléia, mas antes ele faz uma pausa na Samaria. Por quê? Porque lá na Samaria, num povoado chamado Sicar, num lugar improvável, num momento improvável, lá há uma pessoa improvável para viver uma coisa. Quem está lá? Uma mulher samaritana adúltera, assentada à beira de um poço. Jesus assenta na beira daquele poço e lá naquele poço, naquele lugar, debaixo do sol do meio-dia, ele tem um encontro marcado pelos céus. E quem ele encontra? A samaritana. E o que acontece? Um diálogo aparentemente semelhante ao de Nicodemos. Ao encontrar-se com a samaritana naquele lugar improvável, Jesus puxa assunto com ela. Você pode me dar um pouco de água? E é natural o espanto dela. Você, homem judeu, pedindo água para mim, sendo eu uma mulher samaritana? Há mais coisas aí que você vai perceber no texto. Porque judeu e samaritano não combinam. Um homem judeu conversar com uma mulher samaritana, então, improvável. E Jesus pede a ela água para beber. E ela toma um susto. Então você percebe que, assim como Nicodemos teve uma percepção natural a respeito de Jesus, ela automaticamente, no contato com Jesus, ela já tem uma percepção inferior à de Nicodemos. Nicodemos disse: você é mestre da parte de Deus. Deus está com você, as suas palavras são poderosas. Quando ela dialoga com Jesus, ela diz: você é um judeu. Você é um judeu. Um judeu qualquer. No início do diálogo, tanto Nicodemos quanto a samaritana estão como se estivesse aqui, ó. Olhe para essas cadeiras e imagine que são como níveis de compreensão. Nicodemos, quando olha para Jesus, tu é mestre. Ele poderia ter avançado para outros níveis, mas ele não consegue avançar. Quando a samaritana encontra-se com Jesus, ela se assenta aqui, nesse nível natural. Você é judeu. Você é judeu. Por que você está pedindo água para mim? E aí o que acontece? Jesus segue o diálogo. A mulher, se você tivesse noção a respeito de quem sou eu, com quem você está conversando, você é que me pediria água. E eu lhe daria uma água viva. Eu lhe daria uma água viva. Ela naturalmente, assim como Nicodemos, então entenda, eles estão aqui. Natural, a mente humana, aquilo que o olho natural pode ver, o que a mente pode processar, estão aqui. Então o que ela diz? Uai, se a sua água é viva e é melhor do que esse poço aqui, mas para mim você está se achando demais, porque o nosso pai Jacó deu esse poço. Mas se você tem uma água viva, então me dá, porque eu não quero voltar aqui para buscar água. Então imagine, ela tem que ir ao poço diariamente. Está com a cabeça no seu dia a dia, na rotina. O que ela quer? Facilitar a sua vida. Então ela diz: se você pode eliminar da minha vida uma tarefa, faça. Porque eu não quero ficar vindo aqui constantemente. Ela está aqui, nesse nível natural. Então, se você pode fazer alguma coisa para me ajudar, faça então. Me dá logo essa água, porque eu não quero mais voltar aqui. E aí Jesus fala algo interessante. Tudo bem, eu te dou. Primeiro chama o seu marido e vem cá para a gente conversar. Jesus toca numa situação pessoal. Jesus fala, profere palavras
que vão fazê-la entender que ele conhece a sua situação pessoal. E ao falar da sua situação pessoal, e justamente porque é uma situação reprovada pelas Escrituras, reprovadas por Deus, a sua situação pessoal a coloca numa condição de pecadora, então ele toca nesse assunto, as suas palavras a alcançam nessa posição, ela olha para Jesus e diz o seguinte: você é profeta, porque você sabe o que eu estou fazendo. E você sabe que eu não tenho marido. Você sabe que essa pessoa com quem eu vivo hoje não é o meu marido. Que eu estou numa situação complicada. A minha situação pessoal está delicada. E você tocou nesse ponto. Você conhece a minha vida pessoal e a sua palavra gerou para mim uma consciência de que eu estou numa condição reprovada. Então ela admite, eu não tenho marido. Então ela estava aqui, você é um judeu. Você é um judeu. Quando ele fala a respeito da sua situação pessoal, mesmo o diálogo estando conturbado, ela dá um salto, ela vem para cá. Você é profeta. Você é profeta. Eu não estou falando com um judeu qualquer, com qualquer judeu. Eu estou falando com um judeu profeta. Então ela estava aqui e ela vem para cá agora. Estando então na presença de um profeta, e a gente percebe que ela o reconhece realmente como um profeta, e profeta é aquele que orienta o povo, é aquele que é porta-voz de Deus para o povo, é aquele que ajuda o povo a entender a vontade do Pai, ela que está inserida em diversas polêmicas na história do seu povo, ela fala assim, então, deixa eu aproveitar aqui que eu estou na presença de um profeta, me esclarece uma situação aqui. Vocês judeus, dizem em alto e bom tom que o lugar em que devemos buscar e adorar a Deus é lá em Jerusalém. Lembra-se, Jesus estava na Judéia, está viajando para Galiléia e parou na Samaria. Então, o Monte Sião, Jerusalém, ficou lá para trás, lá no sul. E ela disse, vocês, judeus, dizem que o lugar da adoração é lá no sul, lá em Jerusalém. Os meus pais, os nossos profetas daqui da Samaria, falam que não. Que Deus não está lá na Judéia, que Deus não está lá em Jerusalém. Que a gente não precisa descer para Sião, até porque vocês nem nos querem lá. Vocês nos expulsaram de lá. Nós não somos bem-vindos lá. Eles dizem para nós que Deus está conosco aqui, no Monte Garizim. Então nós não precisamos ir para o sul, nós podemos adorá-lo aqui. Onde Deus está? Então, já que eu estou na presença de um profeta, me esclareça isso então. Onde Deus está? Onde? Para onde eu preciso ir para encontrar Deus, para adorar a Deus? Então, lembra-se, você é judeu. Você é judeu. Agora você é um profeta. Me esclareça então. E aqui começa um negócio maravilhoso. A mulher. Vem uma hora, na verdade ela já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Ou seja, Deus é de uma outra dimensão. É de uma outra realidade, é de uma outra natureza. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E mais, olha que inversão que Jesus faz. Perceba isso. São esses que o Pai procura. Você está percebendo a grandeza daquilo que Jesus está falando? Muitos de nós não entendemos isso até hoje. E Jesus está revelando isso para a samaritana. O mestre, o principal dos judeus, desapareceu. E ela está agora saboreando uma revelação maravilhosa, que vai colocar ponto final, ou talvez mais lenha na fogueira ainda, de polêmicas históricas. Polêmicas históricas. O que ele está dizendo?
Deus está nos chamando, Ele vai começar um tempo, e eu te digo com verdade que começa agora, já começou. Então perceba para onde que Jesus está conduzindo a conversa. Vai chegar um momento, e já chegou, que nós sairemos da dimensão do onde. Do onde. Onde eu tenho que buscar a Deus? Onde? Essa dimensão do onde é humana. Porque se nós controlamos o onde, nós controlamos Deus. Já viu esses slogans? A mão de Deus aqui é forte. Deus está aqui. Aqui tem mais poder. Lá Deus age mais. Jesus está dizendo que isso acabou. Porque Deus não se encontra no onde. Eu não tenho que ir para um lugar onde Deus esteja. Mas agora a adoração se faz no como. Como estou? Como? Porque eu posso ir para Jerusalém, eu posso ir para onde for, estar no templo, eu posso ir para o monte, eu posso ir para os lugares considerados hoje especiais. Mas se eu não estiver no como, eu não encontrarei Deus em lugar nenhum, porque Deus se acessa no como. Uma vez que Deus é espírito, eu só encontro Deus quando eu estou no mesmo espírito. Por isso o salmista vai dizer lá no Salmo 139 que o mais profundo abismo, o mais alto monte, luz, trevas, passado, presente, futuro, isso não existe para Deus. É isso que ele está dizendo. Então, mulher, não interessa se você vai para Jerusalém, não interessa se você está aqui no Garizim, não interessa para onde você vai. Não interessa. O que interessa é se você está na conexão com Ele. Com Ele, porque Deus se encontra agora no como, não no onde. Não no onde. É nisso, é para isso que Deus está nos chamando. E sabe o que a mulher vai perceber? Ela vai perceber que essas palavras ditas por Jesus são palavras extraordinárias, verdadeiramente espirituais, completamente alinhadas às profecias do seu povo, da história de Israel, porque ela vai dizer assim: quando o Messias vier, ele vai nos conduzir nessas verdades, ele vai nos preparar para andarmos nessas verdades. Então você percebe a compreensão dela? Ela também tem expectativas. Nicodemos tinha expectativa. A samaritana também tem expectativas. O Messias virá e fará algo extraordinário. Algo extraordinário. As suas palavras estão alinhadas ao que o Messias falará para nós definitivamente. Nicodemos também, as suas palavras são de um mestre da parte de Deus. Ela está dizendo, as suas palavras estão alinhadas ao Messias. E sabe o que Jesus faz? Sabe o que ele faz? Diante dela, dessa mulher adúltera, samaritana, improvável, um lápis quebrado, o que ele faz? Ele se revela, eu sou. Eu sou. Esse Messias que você está esperando, que está sendo anunciado há muito tempo, que o seu povo está em expectativa, essas palavras que você está percebendo semelhança, que o Messias as confirmará, eu sou esse Messias. Você está entendendo a grandeza disso? Jesus fala a ela como primeira. A primeira pessoa a receber da boca de Jesus a sua autorrevelação como sendo o Messias é dado a uma mulher samaritana, adúltera, um lápis quebrado. Não foi dada a Nicodemos, porque Nicodemos está aqui, ó. Está aqui. Ela estava aqui, mas ela deu um passo para cá. Judeu, profeta. E sabe o que ela está entendendo agora? Ele é o Messias. Ele é o Messias. Eu estava lá, vim para cá, agora eu cheguei aqui. Ele é o Messias. Por isso o espanto dela, ao perceber a grandeza do que está acontecendo, ela larga o seu cântaro, ela larga o seu balde e sai correndo para a sua cidade, para o seu povoado.
Os discípulos estão voltando de lá, trazendo comida, não estão entendendo nada do que está acontecendo. Ela sai correndo para o seu povoado, talvez ainda extasiada com o que está acontecendo. Ela está na presença do Messias e vai para o seu povoado dizendo para todo mundo: encontramos aquele que estava prometido e ele me disse tudo que eu tenho feito. As suas palavras penetraram no meu coração, invadiram a minha vida, me deram consciência. Eu estou na presença daquele que fora prometido para nós. Então ela sai correndo, anunciando tudo. E sabe o que acontece? As pessoas do seu povoado vêm ao encontro de Jesus. Da aldeia começa a sair muitas pessoas para o encontro. E vem dizendo assim: nós estamos aqui por causa daquilo que ela disse. Essa mulher chegou lá falando coisas grandiosas, dando testemunho, falando das coisas de Deus, falando coisas extraordinárias. E aqui está se cumprindo o que Jesus havia dito para ela no início do seu diálogo: aquele que beber da água que eu der, essa água que você beber, ela vai se tornar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O que isso significa? Que ela está bebendo da fonte. Ela está bebendo da água que Jesus está dando, essa revelação, as suas palavras, a sua presença, a sua experiência. E qual é o resultado disso? Uma vez que ela bebe dessa água viva, dentro dela cria-se uma fonte, ela não consegue mais não falar da sua experiência. E o que ela experimentou à beira do poço vai jorrar na vida de outras pessoas. Vai jorrar para a vida eterna, porque ela vai conduzir pessoas. O que ela pessoalmente está experimentando, naturalmente sai agora da sua boca e se torna um instrumento de salvação. A vida que ela está experimentando agora está alcançando pessoas, e por causa do seu testemunho, pessoas saem daquele povoado e vêm ao encontro dela. Vêm ao encontro dela, junto com ela, para encontrarem com Jesus. E aí eles convidam Jesus: fica com a gente uns dias aí, queremos ouvir mais. E sabe como esse texto termina? Versículo 42. Versículo 42. Muitos creram nele por causa da palavra de Jesus. E o que eles disseram? E diziam à mulher, perceba que coisa maravilhosa: agora não é mais por causa do que você falou que cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Judeu, profeta, Messias, Salvador do mundo. Salvador do mundo. E essa é uma expressão importante. Ele não é o deusinho de um povo, preso nas fronteiras judaicas. Ele é aquele que veio para salvar o mundo, encher o mundo com a sua salvação. Salvador do mundo. Você percebe o que está acontecendo aqui? Uma improvável. Uma mulher samaritana adúltera sai de uma compreensão humana, natural, e chega a uma concepção teológica riquíssima. Ela explode o tradicionalismo judaico. Ele não é aquele reizinho de Jerusalém que vem fazer de Israel o povinho escolhido. Ele veio para salvar o mundo inteiro. A sua graça superabundou no mundo. Ele não tem fronteira. Explodiu a fronteira. Judeu, profeta, Messias, Salvador do mundo. Por meio dessa improvável, Deus escreveu a sua história de salvação. E qual é a grande questão? Por que ela? Por que não Nicodemos? Nicodemos vai ter com Jesus à noite.
Ela vai ter com Jesus ao meio-dia. Sabe o que isso significa no Evangelho de João? Na simbologia joanina? Que Nicodemos está fechado. Tudo que acontece à noite significa resistência. Jesus é traído, entregue à noite, na calada da noite. Tudo de ruim no Evangelho acontece à noite, na penumbra. Tudo que acontece às claras indica abertura para o novo de Deus. A diferença aqui é o quanto nós estamos disponíveis para Deus. Quanto nós estamos abertos para Deus. E o quanto nós não estamos confiando em nós mesmos. Sabe por quê? Esse perfil favorável de Nicodemos, por vezes, perpetua constantemente. Quantas vezes nós confiamos, por exemplo, nas nossas próprias habilidades, no nosso tempo de membro de igreja? Eu sou da terceira, quarta, quinta geração de não sei o quê. Que diferença isso faz para Deus? Eu faço isso há muito tempo. E daí? Às vezes nós temos as nossas paredes ou os nossos caderninhos lotados de diplomas, de cursos. Nos orgulhamos do nosso tempo, das nossas habilidades, das nossas coisas. Mas tudo isso é humano. Concedida para você, para mim, por mãos humanas. Podemos ser pessoas religiosamente maravilhosas, mas podemos estar aqui, 30 anos de metodista, está aqui. Tenho curso de teologia, está aqui. Sou dizimista, está aqui. Participo de todos os ministérios da igreja, está aqui. Nasci nessa igreja, está aqui. Ao contrário, cheguei semana passada, mas já estou aqui, Deu mais 15 dias, eu quero mais. Eu estou aqui, Deus está falando, eu estou aqui, Quanto tempo você tem? Não me interessa, eu tenho uma experiência do alto. Isso é o que interessa. O que me conecta lá em cima é Ele. E eu, como pastor, a nossa pastora, a gente não pode fazer nada por vocês nesse sentido. Nós podemos inspirá-los a buscarem desesperadamente uma experiência do alto. Mas eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho. Por isso, a samaritana nos ensina isso. O que nós precisamos para sermos usados por Deus, apesar de improváveis, não é o nosso histórico, o nosso pedigree religioso. É uma abertura para o alto. É uma abertura. Só isso. Que Deus fará de nós grandes instrumentos para a honra e glória do nome dele. Contrariando todas as expectativas. E sem dúvida alguma, nós participaremos daquilo que Deus está fazendo no mundo, a fim de que ele seja glorificado. Você deseja viver essa experiência? Ser o improvável nas mãos de Deus? Você deseja? Então não olhe para o seu passado. Não olhe para aquilo que já te aconteceu, para os seus erros. Não permita que as etiquetas que colocaram, e preste atenção, provavelmente continuarão colocando nas suas costas, defina você. Não permita isso. Provavelmente, mesmo que você viva uma experiência extraordinária hoje, a partir de hoje, e se torne um instrumento valioso, continuarão olhando para você como aquela mulher, adúltera, pecadora, falha, que fez isso, que fez aquilo, mas o que interessa é o que o céu dirá a respeito de você. É essa voz que interessa para você. Se você deseja viver essa experiência, eu convido você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre nós essa necessidade, essa vontade, a fim de que sejamos homens e mulheres improváveis, mundo afora, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Mas que não estejamos presos ao nosso passado, às nossas glórias humanas, porque isso não nos garante nada. O
que nos garante é o alto, o que nos vem do alto. E se você deseja começar esse tempo, essa série, colocando-se aqui na presença do Senhor, eu quero convidar você para esse tempo de oração aqui. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu passado, para os seus erros, para as suas dificuldades, e você se sinta mais para esse lado da samaritana. Mas Deus chama você a começar uma história nova. Uma história nova. Eu quero convidar você a vir à frente. E nós queremos aqui orar por você, para que você viva uma experiência do alto. Do alto. E se você é uma pessoa zelosa, está aqui há muito tempo, tem se esforçado, tem corrido atrás, mas você deseja não ser como Nicodemos, mas usar tudo isso para a honra e glória de Deus, venha também no altar, para que você vá saltando de níveis, crescendo na presença do Senhor e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Se você deseja essa experiência, convido você, o altar está disponível para você. Aqui é o poço de Jacó. Jesus está aqui nesse lugar, improvável, esperando pessoas improváveis para usar, fazendo com que você olhe para frente. Mesmo que a gente se sinta um lápis quebrado, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar. À medida que você for chegando, já feche os seus olhos. Comece a orar. Comece a colocar diante do Senhor. Apresente ao Senhor o seu coração. O que Ele precisa é isso. Somente isso. Para que você cresça. Se abra. Se abra. Não se feche naquilo que você já viveu. Naquilo que você acha que é suficiente. Tudo isso é nada diante dEle. Tudo isso é nada diante do que Ele pode fazer por você. Que as suas compreensões cresçam. Que as suas compreensões elas se alarguem. E você se torne uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade, a fim de abençoar as pessoas.